Gente, vamos girar o assunto aqui no programa, minha querida Fernandinha. Afinal de contas, nós temos que falar de um assunto muito triste agora, infelizmente, mas é a nossa realidade. O jornalismo é isso aí. Nós vamos falar do que está acontecendo com os Yanomamis, uma história que tomou conta dos noticiários, das redes sociais e chocou muita gente com as fotos que mostram a situação, a triste, a trágica situação dos indígenas em Roraima. Morreu uma mulher Yanomami que estava em estado grave de desnutrição. O presidente Lula esteve lá e o PT acabou pedindo uma ação do Ministério Público Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e também a ex-ministra Damares Alves por suposto genocídio Yanomami. O ex-presidente reagiu, claro, dizendo que a acusação é uma mentira da esquerda. A reportagem que a gente vai assistir agora é da Marília Sena. Deputados do PT na Câmara protocolaram uma representação criminal no Ministério Público Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e a senadora e ex-ministra dos Direitos Humanos de Bolsonaro, Damares Alves, por suspeita de crime de genocídio contra os povos Yanomamis em Roraima. Segundo os parlamentares, houve ação ou omissão dolosa do ex-presidente e outros integrantes do governo que contribuiu de maneira decisiva para a contaminação dos rios com mercúrio, com impactos diretos na alimentação e condições de saúde dos indígenas, que sobrevivem onde não deveria haver garimpos tanto legais como ilegais. Neste domingo, Damares Alves rebateu críticas à atuação do governo federal nas terras Yanomamis. Em uma série de postagens, Damares disse que o ministério comandado por ela entregou o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra Crianças, inclusive reconhecendo a desnutrição como uma das mais terríveis violências contra elas, propondo ações. Segundo ela, o plano passou a ser executado priorizando 3 áreas indígenas e uma delas a área Yanomami. Um dia após a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a terras Yanomamis, em Roraima, o ex-presidente Jair Bolsonaro divulgou um posicionamento em que nega que houve descaso com a saúde dos povos indígenas no governo dele. No comunicado divulgado no Telegram, Bolsonaro chamou as denúncias apresentadas pelo governo Lula como mais uma farsa da esquerda. O ex-presidente também fala em 20 ações realizadas em 2 anos pelo governo federal para atendimento de indígenas em áreas de difícil acesso. Segundo ele, quase 500 mil de indígenas teriam sido atendidos e equipamentos médicos foram empenhados na operação. Por determinação do Ministério da Justiça, a Polícia Federal vai investigar a denúncia de genocídio e de crime ambiental contra o povo Yanomami. O Ministério da Saúde confirmou neste domingo que vai acelerar o edital de recrutamento do programa Mais Médicos para que os profissionais possam já atuar nos distritos sanitários indígenas. A pasta destaca ainda que o recrutamento seria para médicos formados no Brasil e no exterior. Tá aí, gente, né? A reportagem da nossa Marília Sena, uma situação trágica, né, Fê? Muito que triste, né? As imagens que correram nesse final de semana, principalmente, que a gente foi ali surpreendido nas redes sociais, realmente demonstra ali também a falta de caso ali de todas essas questões, e sabemos que os índios, principalmente, né, todas essas histórias que são contempladas durante todas as campanhas eleitorais, não é de acordo com aquilo que a gente assistiu. Então, ou seja, todos usam muito, né, essa questão indígena como palanque político, enfim, e a gente assiste isso de uma forma assim, não, realmente precisamos salvar os índios, né? E depois, quando a gente vai assistir, ou nós somos surpreendidos nas redes sociais com imagens iguais àquelas que vocês acabaram de assistir. Agora, a ministra Damares Alves está sendo acusada de omissão, né? Você acha que é uma acusação correta? Olha, tem que investigar, né? Eu acho que seria leviano de qualquer um, nesse momento ainda, apontar o dedo e já acusar. Mas que não está bonito, não está. Claro que eu prefiro, nesse momento também, a gente tem que tomar cuidado na politização, porque essas pessoas precisam urgentemente ser salvas, né? Você tem aquelas imagens que vocês estavam comentando, parece imagem de campo de concentração. Então é uma coisa horrorosa, e tem essa tendência natural, claro, pelo clima político do Brasil, da gente já sair politizando, até porque o outro governo acabou há pouco tempo, e Roraima é talvez o estado mais bolsonarista do Brasil. A eleição, quando terminou, o Bolsonaro no segundo turno teve 76% dos votos do estado. É um estado muito bolsonarista. Mas isso não quer dizer nada, né? Isso não quer dizer que ele tenha, ou o governo dele tenha diretamente responsabilidade. Mas, nesse momento,
que tem que investigar, tem, porque era o grupo político que estava no poder no Brasil nos últimos 4 anos. Então eles vão ter que, de certa forma, prestar contas, falar o que eles fizeram para identificar o problema, o que eles fizeram para combater o problema, e se é que fizeram. E se não fizeram, vão ter que responder. Agora, é que na verdade ali eu acho que independe também, né, Alexandre? Eu acho que independe de governo, né? A gente está falando justamente de seres humanos, né? Que estão lá simplesmente fazendo a parte deles, ou não. Muita gente acha que não fazem absolutamente nada, mas infelizmente a gente viu ali a situação caótica que eles estão vivendo. Então acho que independente de partido A, B ou C, governo C ou D, já que eles batem tanto na tecla que é a história do nosso país, que deve ser realmente contemplada e deve ser realmente preservada, eu acho que já está muito longe da gente ter que assistir cenas como aquelas que nós assistimos. Né? Agora, Pipeno, do ponto de vista prático, como é que a gente lida com essa história sem politização, né? Porque se tem uma coisa que eu acho, assim, deplorável, são as narrativas políticas que normalmente entram nessas histórias, né? E de ambos os lados, né? Gente se aproveitando daqui, acusando dali. Como é que a gente trata de um assunto tão sério sem politização? Ô Paulo, assim, a primeira providência para ontem, a mais urgente de todas, é atender essas pessoas. Médicos, comida, enfim, todo tipo de cuidado que essas pessoas merecem e precisam. Porque a gente viu imagens que envergonham o Brasil. Não é uma questão só de politizar a questão. Há um fato concreto. Há pessoas esquálidas, centenas delas morrendo Sim. toda hora. E a gente viu isso. Agora, a gente viu também, e a gente passou a conhecer melhor, já tinha ouvido relatos esparsos e tal, mas passou, de fato, a constatar isso à medida em que foi um presidente da República até lá. Eu acho o seguinte, nesse caso, veja, nesses primeiros dias de governo, o Lula pode ser criticado por um bocado de coisa. Fala demais sobre economia, essa história aí de criticar a independência do Banco Central e tal. Então, às vezes ele deixa em desespero a equipe econômica que tem que correr para apagar os incêndios que ele provoca, principalmente das relações dele com o mercado. Então, acho que muitas críticas em relação a isso, elas são merecidas. Agora, ele também tomou uma iniciativa importante de ir lá mostrar para o mundo essa vergonha. E essas pessoas não atingiram esse estado de miséria humana anteontem, de 1º de janeiro para cá. Esse era um problema que já vinha sendo ignorado, até porque, veja, nos últimos tempos a gente só ouvia falar de índio aqui no Brasil quando, por exemplo, se cogitava algum tipo de exploração das suas reservas, das suas áreas, seja pela questão de abundância de minerais, ou então porque são terras agriculturáveis aí e havia muita gente querendo realmente entrar nessas reservas para isso. E aí, do outro lado também, ocorriam algumas reações. Então, dava a impressão que índio só servia para isso. Mas não. A gente tem uma vergonha. Isso é uma vergonha nacional. O mundo todo está vendo o Brasil ignorar e condenar a esqualidez brasileiros, que são indígenas, mas são indígenas. E olha, Paulo, é claro que, só para encerrar, a gente não tem que forçar a mão na questão da politização disso, mas hoje, por exemplo, eu já li aqui, essa bobagem aí que o ex-presidente falou que a esquerda querendo politizar e tal. Eu vi, por exemplo, portais e veículos ligados aí, que são simpáticos a ele, dizendo que, não, isso aí são venezuelanos que jogaram lá. Que loucura. Tá aqui, eu mostro depois para quem quiser. Isso é uma exploração da miséria humana. Independente de politizar ou não, é o seguinte, essas pessoas têm que ser assistidas. Essa é a primeira providência que tem que ser tomada. O resto a gente discute depois. Agora, Zé, você acha que existe algum tipo de viabilidade dessa responsabilização que a esquerda está tentando fazer de Bolsonaro e Damares nesse caso específico? O Paulo, índio, ele é tutelado pelo Estado, né? Isso está na Constituição. Quando fala em reservas indígenas, não são reservas dos índios, mas reservas do Estado, da União, e que os índios usam. E outra coisa, eu já visitei algumas reservas e posso dizer o seguinte, não tem um índio igual, a gente fala índio como se fosse... Não, tem índio rico,
com terras agricultáveis alugadas para arrozeiros, com exploração de minério, de desmatamento. Cada aldeia tem uma realidade, né? Mas a mentalidade ali de tutela da FUNAI é de ter que atender esse tipo de procedimento. A responsabilidade é da FUNAI. A FUNAI veio sendo jogada de um ministério para outro, um patinho feio. Ninguém quer cuidar da FUNAI. A FUNAI é um problemão. Quem assume a presidência da FUNAI pode se preparar para ter problema do primeiro dia ao último dia, porque não tem verba, tem que atender os índios e existem demandas. Alguns índios querem avião, que vá buscar lá na aldeia e traga para Brasília e pague pensão aqui, e em alguns casos a FUNAI faz isso, né? Então é a FUNAI que tinha que dar esse alerta. A FUNAI tem um mapeamento de como estão os índios, que, repito, não são todos iguais, como muita gente imagina. Isso tinha que ser identificado, né? E cuidado. Algumas aldeias são isoladas. Nós somos ainda um país que tem índios sem contato com a civilização. São tribos isoladas, raríssimas no mundo inteiro e aqui no Brasil. Então, cada aldeia é de uma maneira. E falhou aí, sim, a FUNAI, que não fez esse levantamento e atendimento. Muito bem, gente. Olha